Olá, meus caros. Vamos falando um pouquinho aqui do gospel. Primeiro eu quero colocar esse print aqui, antes da gente comentar, para deixar tudo bem claro aqui. Aqui nós temos a manifestação do Caio Fábio, falando sobre a Sara. Vocês estão vendo aí, dizendo Caio Fábio, se ele é ou não é promíscuo, porque ela teria lhe acusado, Caio Fábio, de ser promíscuo. Caio Fábio é o pandemônio, tá? Bom. E a mesma Sara Shiva, que nós temos aqui uma matéria dela no Fuxico, olha só, celebrando seus 50 anos. E aí a festa, como é que é? A festa da Santa. Sara Shiva celebra aniversário de 50 anos com baile da realeza. A festa também contou com a presença de sua mãe, Baby do Brasil, da apresentadora Karina Bach, que também agora é dessa turminha aí da castidade. Nada contra, cada um tem o seu direito de fazer o que bem entender. Esperar que vocês vão entender tudo pouco. Aí decoração luxuosa, incluindo carruagem dourada, aniversariante tocou roupa 4 vezes, dançou a Valsa das Princesas. Olha aqui, a Valsa das Princesas é a cantora. Do Brasil, do músico Pepeu Gomes, converteu o evangelho na década de 1990. Além de sua carreira na música gospel, Sara também é autora de livros sobre relacionamentos e sexualidade na perspectiva cristã. Aí, só santidade. Inclusive, a Baby do Brasil chegou a namorar o Santos, jogador do Corinthians, e também acho que foi um pouco da seleção, foi um pouco do Flamengo, Casagrande, e ele disse que ele viveu sem tocar, ou namorou, se relacionou sem tocar na Santa Baby. Eram só amigos assim. Então, você vê como é que é a coisa, né? Vamos colocar aqui, será que a gente tem essa matéria tão antiga do nosso Casagrande? Homenagem aos corintianos. Vamos lá. Casagrande, Baby do Brasil. Namoro. Vamos lá. Ó, aqui já tem um detalhe. Tudo isso tem que ser colocado aí para vocês entenderem a minha reflexão. Casagrande e Baby do Brasil se apaixonaram em 2016 e viveram um relacionamento intenso em 7 meses. Mas apesar de toda a paixão, os dois não chegaram a fazer sexo. O inesperado romance entre Walter e Casagrande Júnior e Baby do Brasil chamou a atenção do público e da imprensa. Então, eles chegaram realmente a se conhecer de real, né? Conhecer real. Mas não havia coito. Chegaram a namorar real e não havia coito. Imagina o contrário. Não se conhece, tem coito, mas é um coito fantasioso. É uma coisa também para falar. Se é que tem coito, né? Ou biscoito. Então, não tinha sexo. O que eu quero dizer? Existe uma militância, inclusive tem essa coisa aqui, eu escolhi o quê? Namorar? Não, peraí. Eu escolhi esperar. Eu escolhi esperar é um movimento que a Sara Shiva faz parte, a mãe da Sara Shiva também faz. Vocês têm que entender o contexto da história. Olha aí. Eu escolhi esperar. Tem até o site. O que eu escolhi esperar? É até arranjar o princeso, como diz o camarada lá, o calabreso lá, e casar literalmente, legalmente, e só depois, então, do casamento legal é que se vai furunfar. E aí não importa a idade. Pode ser o camarada lá que está se relacionando pela primeira vez com alguém, tem que casar virgem, como os viúvos têm que casar virgem, os divorciados têm que casar virgem. A Sara, se quiser, ela vai passar por um período sem toque do namoro do tipo da mãe aí, sem sexo, para então firmar um casamento. Eu, sinceramente, claro, cada um pensa do jeito que for, eu não domino mentes. Mas um namoro que não se tem toque, carícias, beijos reais, e não se tem um coito, para mim, de acordo com a minha geração e o que eu acredito, não é namoro. E eu não estou falando dentro do contexto religioso, que aí eu entendo que pode ser namoro. No contexto religioso, você vai conhecendo a moça lá na igreja, tem aqueles rituais e tal. Mas para quem está fora de instituição religiosa, não é namoro, coisa nenhuma. Mas eles dizem que é, aí vem a ser pauta tal. Só que aí tem uma série de hipocrisias, uma série de problemáticas. Qual sejam essas problemáticas? Eu vou dizer. A problemática de crucificar os outros. Se não pertencer à sua patotinha, crucifica por mínima coisa.
mas eles não têm moral nenhuma. Por exemplo, a Baby do Brasil aproveitou muito a vida e ainda aproveita de certo modo. A filha, a Sara Silva, já aproveitou, já se relacionou bastante. Vai querer crucificar, vai querer chamar o Caio Fábio de promíscuo, sendo que ele confessou tudo o que ele fez e tornou-se a ser o que deveria ser. Ou seja, errou, assumiu seu erro, bola para frente e seguiu. Não dá para ficar atacando o Caio Fábio. Não dá. Mas tenta por conta de questão, sabe o quê? Política, porque esse escolheu esperar, de certo modo, é político. E aí a pergunta, será que a Sara Shiva um dia vai casar? Será que é com um virgem de 40 anos? Será que é com um virgem de 40 anos? Será que ela tem preconceito? Ou será com um corno vingativo ou manso, alguém que foi traído, está divorciado por conta de guampa ou por conta de abandono, também pode ser. Eu, particularmente, não acredito que a senhora, vou chamar de senhora, porque tem 50 anos, 50 e poucos anos, Sara vai casar um dia. Eu, particularmente, não acredito. Agora, o que ela fala é para ganhar dinheiro. Ela vende muitos livros. Ela ganha muito dinheiro, muito engajamento com essa pauta. Que, olha só, ela defende o Marçal, né? E o Marçal faz brincadeira com a virgindade com base no filme. E ela defende a virgindade. Então, quer dizer, quando o termo é pejorativo ou pode o sujeito brincar porque ele pertence à turminha, aí não tem problema. Quer dizer, olha só, ela defende a castidade. Se alguém fala contra a castidade dela, como eu falo, da hipocrisia, eu não presto, sou do demônio, eu sou do capeta, eu posso ser esquerdista, aquela coisa toda. Agora, se é o Marçal, que é da direita, que é do, não vou dizer que é do partido dela, mas do espectro político dela, e cristão, aí ele pode zombar com a virgindade e chamar o Boulos, que é o vídeo de 40 anos. Vocês entendem? Como existem 2 pesos e 2 medidas? Como, dependendo de onde você está, você pode fazer o escarcéu que bem entender. Não é imoralidade, se é crime, não é crime ou deixa de ser crime. É assim que funciona, lamentavelmente. E a pessoa, por exemplo, como eu, não estou nem de nenhum lado, sou neutro, de certo modo. Esse, então, tem a chance de ser atacado 1000 vezes, de todos os lados, exatamente porque não tem o seu pensamento preso a nada. Eu acho que se eu pertencesse a um grupo, eu seria um personagem, não seria eu, porque não teria liberdade para falar o que eu penso, com respeito, claro, todas as pessoas, as ideias dela, mas eu não teria. Então, porque eu não pertenço, eu sou criticado, mas pelo menos tenho a consciência limpa e tenho a liberdade e não tenho o rabo preso, como se eu ninguém posso falar o que bem entender. E sempre vou falar sobre a causa e não o efeito, porque tem a causa e tem o efeito. A causa, por exemplo, de muitos divórcios não é porque a pessoa casou virgem ou não casou virgem, ou porque, na realidade, no caso, não casou virgem. Isso não tem nada a ver. Quantas pessoas que eu conheci? O Cacá é o exemplo disso, casou virgem. A mulher descartou ele, dizendo, não, você é bonzinho demais, vão te descartar. Tchau para ti. O Cacá, que na época eu estava como convertido, era novato lá, talvez no início de 2005, não sei se o cara já era desde 2005, talvez seja, ele se exaltava tanto a virgindade. Ai, tá virgem, ele vai casar virgem, ai, que maravilha, é um homem de igreja. Não deu 10 anos, acabou-se o casamento virgem. E os dois virgens. Já tanto a mulher como o rapaz. Então, tem coerência, tem racionalidade, eu quero dizer, ajuda a aguentar casamento virgem, ou os dois casarem virgem aguentam o casamento? Não aguenta. Aguenta o caráter, aguenta o amor, aguenta a compreensão, independente de como casaram. Essa é a lógica. Mas a Sara prega, não, casamento virgem vai dar certo. Vai dar tão certo que ela não casou até agora, né? Por que será? Eu, particularmente, não quero casar somente legalmente. Talvez um dia até case, não legalmente, mas case. Mas eu não quero. Só que isso é explícito. E ela fica lá, não, um dia vai chegar o meu príncipe cantado, vamos esperar. E nunca chega. É só para ganhar dinheiro dos trouxas. Pensamento que também beira não só ao ridículo, mas à hipocrisia.
Por exemplo, ela colocou uma mensagem lá do nosso irmão ex-satanista Mastral. Ela fez uma mensagem lá no Instagram dela. Tá aqui que eu vi. E eu fico pensando, ela nunca enxergou nada de errado na vida do Mastral? Mastral é esse santo? Deus não passou uma revelação para ela que o Mastral tinha problema psíquico? Então são coisas assim que não tem resposta, na verdade. É a turminha. Igual a Karina Bach foi largada pelo marido, porque o marido não aguentava mais a religiosidade dela, o extremismo dela. Talvez nem coabitar com ele ela queria mais. Isso beira a loucura, é extremismo. Aí ela tá aí com alguém, será que ela vai casar, vai arranjar alguém? Pode ser que arranje, pode ser que tenha. Mas no fundo tá ganhando dinheiro com a turma gosta. E é assim que funciona, lamentavelmente, e as hipocrisias a gente vê por aí. Agora, o que eu detesto é o desrespeito. O camarada quer casar, respeite ele, quer casar. Ela quer casar, respeite ela. Respeite o casamento. Ele não quer casar, ele quer aproveitar, que vai ter umas consequências também. Ele quer fazer, respeite e pronto. Cada um faz o que bem entender. Agora, tem gente que não tem moral para nada, tem gente que tem uma psicopatia danada, tem gente que aproveitou a vida toda e aparece um mancebo que preenche ela todinha, dá aquele problema todo, inclusive um mancebo casado, naquele caso lá. É cada coisa nesse mundo mágico, cospe, dizer o que é brincadeira. Vamos respeitar o corno vingativo, o corno manso também. Inclusive, ontem eu estava falando com uma pessoa, creio que não vai ter problema nenhum eu revelar isso aqui. Aí a pessoa falou para mim que tem mulheres que casam com um camarada, que esse camarada vai virar o quê? Um bobo, e que no fundo ela vai trair ele com 50 anos, pode ser até com mais anos. E é verdade. Então, independe da idade, para se ter maturidade, para saber o que quer, para fazer a coisa certa, depende de idade. E cada um faz o que bem quiser. É simples assim. Mas tem gente que não respeita e quer impor. Aí vem com a religião impor. Não, eu vou impor. Não, mas isso, mas aquilo. Não, nem o próprio Deus impõe nada, obriga ninguém a nada. Nem por força, nem por violência. Vocês têm que entender que é assim que funciona. Deus obrigou Paulo a praticar o celibato? Pedro? Não. Eles que quiseram. Aliás, Pedro não praticou celibato, perdão, né? Pedro casou. Deus não obrigou Pedro a casar. Claro que no caso de Pedro, parece que ele já era casado quando se converteu. No caso do Paulo, poderia ser que ele era casado e a esposa ele largou por conta do evangelho. Tá? Mas, qualquer um outro exemplo da Bíblia. Deus não obrigou eles a casar ou não casar, ou viver em castidade, ou viver até de modo promíscuo. Davi, de certo modo, foi promíscuo. Claro, teve as consequências. Porque ele ficava cobiçando a mulher lá. Não ficou? Conversando com ela, cobiçando ela, uma mulher casada. E que ela também teve a sua parcela de culpa, porque deu bandeira para ele, não é verdade? E muito se fala do Davi, mas não se fala da mulher também. Quando um não quer, dois não faz. Tem isso. E referente a ele ter feito o que ele fez com o melhor amigo dele, aquilo ali é cruel. Para tentar esconder o pecado. Então a gente tem que analisar tudo com o seu devido cuidado, para não ir para exagero, porque tem gente muito exagerada. Na minha concepção, cara, ela tem o direito de ser quem ela é, a Sarah Schiff. Só ela não tem direito de impor, ou achar, ou vender a ideia que ela está certa, ou ficar atacando os outros, principalmente o Caio Fábio, parece que ela tem uma ojeriza ao Caio Fábio, mas o Caio Fábio, ainda que ele incomode com os posicionamentos dele, ele não é hipócrita, ele assume o que ele fez ou deixa de fazer. Será que se um dia a Shiva for pega num escândalo, ela assume o seu pecado? O Caio Fábio assumiu o seu adultério. Essa é a questão. Então, olha, é cada palhaçada que entra por aí, que é feita por aí, que é dita por aí, que eu vou te contar, sabe? É muita palhaçada mesmo. Pense a respeito, não fique só com um lado, olhe por todos os dois lados.
E, na minha opinião, a Sara nunca vai casar. Ela vai ficar dando conselhos para virgens, entre aspas, para pessoas que querem se casar e manter a castidade, aquela coisa toda. Mas, no fundo, tem experiência ela. Pois é, a experiência ela tem. Ela tem a sua fama, e a fama, né, ajuda de certo modo, né? Como tem gente que quer ter fama com contenda, treta, falando besteira, às vezes utilizando o canal da gente. Tipo nesse sentido aí, né? Você percebe que existem essas palhaçadas por aí? Existe. Por que existe? Porque tem um povo anencéfalo que dá crédito. Assim como tem um povo mais ingênuo que acredita que uma pastora está falando tudo de Deus, Deus está revelando para ela, e eu vou consumir tudo que ela passa de conteúdo, porque é Deus, quando na realidade já é tudo feito com estratégia, beirando o lucro, e mais nada. Tá? É uma pequena reflexão acerca aí, com base nas tretas, na loucura que acontece falando de relacionamento. Abraço e até a próxima.